Olá, estamos aqui mais uma vez para levar até você no Diário de Oração uma reflexão bíblica e no lugar tão especial, você que já está acompanhando aí, percebendo que o espaço é agradável, a natureza, estamos inseridos nessa natureza e porque a partir da natureza a gente vê a comunicação de Deus, a participação de Deus também na nossa vida. Por isso, levando até você deste lugar a palavra de Deus, de maneira muito simples e muito objetiva. Hoje nós queremos conversar com você sobre uma passagem bonita que é sobre uma das vezes em que Jesus diz aos discípulos: recebei o Espírito Santo. E isso não como uma simples exortação, mas como uma necessidade, porque os discípulos precisariam desta ação do Espírito Santo para continuarem a sua missão. Quando eu digo continuarem a sua missão, eu me refiro ao fato de receberem de Jesus a palavra, os ensinamentos, presenciar os testemunhos de Jesus e, ao mesmo tempo, anunciar depois, a partir de então, as comunidades que eles fundariam. Então, Jesus dá a esses discípulos o Espírito Santo. Não como algo passageiro. Olha, vocês recebem o Espírito Santo, anunciam, depois eu pego de volta. Jesus deu de maneira gratuita e por amor, e por convicção de que os discípulos de fato precisariam disso para anunciar a palavra. Veja que interessante isso. Nós temos o nosso discernimento pessoal sobre as coisas. Eu tenho, você tem. Todos nós temos. A questão é, quando nós fazemos esses discernimentos a partir dos nossos conceitos e das nossas ideias, eu até diria das nossas verdades, a gente tem um parâmetro das coisas. E eu até entendo que é assim. Quando eu tenho as minhas reflexões pessoais, eu tenho uma visão assim. Quando eu tenho a visão dos meus problemas, do discernimento, a partir desta ação do Espírito Santo, eles ampliam. Então, aquele foco inicial a partir das minhas reflexões assim, e o foco a partir do Espírito Santo, totalmente aberto. E aí entra a dimensão daquilo que Deus quer para mim, construir para mim e para você. Se os seus projetos, eles são esta ação de Deus, ou são depositados nessa ação de Deus, que é pelo Espírito Santo, você consegue automaticamente discernir melhor. E esse discernimento não é para dizer que tudo aquilo que você faz de fato é verdade, mas até mesmo discernimento para te ajudar a entender que às vezes a verdade não está plena em você. Eu acho que isso é fundamental para a nossa vida. Quando a gente tem a clareza de que a ação de Deus, esse Espírito Santo, ele está em nós, por isso Jesus ofereceu e deu gratuitamente esse Espírito Santo aos discípulos, é para que eles levassem essa missão adiante. Mas qual é o detalhe desse versículo que nós escolhemos hoje? Ou melhor, desses versículos. Jesus diz assim: recebei o Espírito Santo. E depois ele completa: a quem perdoardes os pecados, eles vão ser perdoados. Aqueles que vocês reterem, não perdoarem, eles não vão ser perdoados. E aí a gente tem e precisa necessariamente atualizar aquilo que nós ouvimos. E eu acho que aí está a beleza da nossa reflexão de hoje. Você sabia que você tem o dom, acho que sabia sim, você sabia que tem o dom de perdoar? Que esse dom, ele é inerente, ele é próprio, ele está em você, não há como você se esquivar disso. Você pode não fazer isso, não praticar isso, mas esse dom está em você. Diferente daquilo que nós ouvimos no Evangelho de hoje, ou melhor, no versículo de hoje. Os discípulos recebem o Espírito Santo para darem o selo, a marca da verdade daquilo que eles iriam falar, dizendo e provando que tudo aquilo que eles dissessem estaria desprovido, todas essas coisas que eles dissessem estariam desprovidas de um julgamento pessoal, mas sempre seriam a ação do Espírito Santo. E é aí que a gente entra com um dado muito interessante em relação à questão da confissão. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande da confissão porque esquecem que esse dom de perdoar que o padre apresenta ali, sendo instrumento de Deus, é um dom e é uma atitude sem pré-julgamento daquilo que você disse. Por isso, um perdão gratuito e verdadeiro. E a palavra de Deus hoje, a partir desse versículo que você acompanha, você pode olhar um pouco melhor aquilo que você tem aí, ela quer justamente dizer isso para você, olha,
tente suscitar em você esse dom que já é próprio. Quando você é batizado e recebe o dom de Deus, todos os dons da profecia, do reinado, do serviço, você recebe esse dom do Espírito Santo. E esse dom te dá esse poder de perdoar as pessoas. Não é fácil, a gente sabe disso, não é tão simples assim, mas é algo muito possível. E a gente precisa aprender isso, o aprendizado total e pleno daquilo que Jesus ensinou. Por isso, nunca duvide de que a ação do Espírito Santo, ela pode estar na sua vida se você permitir, obviamente, não é? É aquela velha questão de que Deus não nos priva daquilo que é bom. Deus não nos priva daquilo que funcionou e foi verdadeiro com o seu Filho Jesus. Se nós aprendemos dele, nós aprendemos de fato essa dimensão do perdão. Eu acho isso muito bonito. Por isso a palavra de Deus hoje, ela quer suscitar em nós justamente isto. Essa ordem que o próprio Deus, aliás, que o próprio Cristo deu aos seus apóstolos, aos seus discípulos, para que nas comunidades não faltasse o perdão, é a mesma coisa que ele oferece a cada um de nós. É de uma maneira muito gratuita e verdadeira. Por isso hoje, neste dia, tente compreender que a ação desse Deus, ela é plena na sua vida. Na vida das pessoas que você ama, na vida da sua comunidade, no seu trabalho, na sua família, onde quer que você tenha os seus relacionamentos. Receber o Espírito Santo. Todos os dias, quando a gente se levanta e se coloca diante de Deus, é esta ação do Espírito Santo que movimenta a nossa vida. Se os discípulos precisavam disso para confirmar o testemunho que eles dariam e confirmar e selar a palavra que eles falariam, tanto pelas obras, pelas curas que eles faziam acontecer na vida das pessoas. Quando a gente lê o livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vê isso, os discípulos se alegrando pelas curas que podem fazer, não por mérito pessoal, mas pela ação do Espírito Santo que o próprio Cristo, melhor dizendo, deu a cada um deles. Isso é magnífico aos nossos olhos e à nossa fé. E a gente não pode perder isso. Então, todos os dias, quando a gente levanta e se lembra de que aquele dia nós precisamos, ou melhor, devemos ofertá-lo a Deus, é nesta hora, é nesse momento que a gente deve se recordar de que a ação do Espírito Santo está conosco. É como se você ouvisse todos os dias pela manhã, quando você acorda, Jesus Cristo falando até você, recebei o Espírito Santo. E é isso que você precisa guardar no seu coração ao longo de todo o seu dia. Eu recebo o Espírito Santo. Eu ouço a voz de Cristo dizendo, recebei o Espírito Santo. E assim, claro, você procura viver melhor o seu dia, acreditando que essa ação vai te acompanhar nos seus discernimentos. Por isso, fique nesta reflexão de hoje, sabendo que o Espírito Santo é próprio, está sempre com você. Receba de Deus a bênção dele que é todo-poderoso e que nos ajuda e que nos envolve com aquilo que é próprio de Deus. A ação do Espírito Santo que nos renova, que nos ajuda e que nos insere no mistério da nossa própria fé. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.